E aí galerinha, tudo bem? Depois de muito tempo e de muitos pedidos, finalmente eu vou corrigir e comentar as 40 questões específicas do último concurso da Embasa de 2017 para o cargo de operador de processos de água e esgoto. Lembrando que eu vou comentar as questões específicas e eu vou ter que dividir este vídeo em duas partes, porque são 40 questões e o vídeo ia ficar muito comprido, tá joia? Então nessa primeira parte, as primeiras 20 questões específicas e na segunda parte, que eu publico logo, as outras 20 últimas questões específicas, beleza? Antes de mais nada, se você puder deixar aquele joinha, comentar, compartilhar, isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para todos vocês. E um segundo recadinho é que eu vou deixar o link para o meu livro físico ou para o e-book Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos. Lembrando que esse é um material didático que eu uso com meus alunos do curso de Técnico em Meio Ambiente e é para tratamento de água, ok? Então não vai ter nenhuma questão sobre tratamento de efluentes, tá joia? Mas caso você queira isso para complementar os seus estudos, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo o link para poder então adquirir o livro ou o e-book, beleza? Então chega de enrolação e bora começar a responder as primeiras 20 questões específicas. Utilize o texto e o desenho a seguir para responder as questões de 31 a 34. Embora possa ser desenhada de forma mais elaborada ou mais simplificada, uma estação de tratamento de água obedece aos passos que seguem, lembrando que as 5 fases principais são coagulação, decantação, cloração, filtração e floculação. Devem estar presentes em todas as formas de visualização. Então tem ali o desenho de uma ETA, abastecendo uma cidade, com etapas que vão de A até E. Questão 31. Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. A adição de sulfato de alumínio ocorre tem a lacuna, do processo. Bom, a coagulação é a primeira etapa do processo, dentro do que nós chamamos de processo convencional. Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção. Essa é a sequência do tratamento convencional e a coagulação é a primeira delas. Então, aconteceria aqui onde está representado pela letra A. E a etapa A corresponde ao item C desse gabarito aqui, beleza? Então, questão 31, item C. Questão 32. A água é agitada lentamente para favorecer a união das partículas de sujeira, formando os flocos. Esse procedimento ocorre se tem a formação de flocos, é a floculação, a próxima etapa, representada aqui então pela letra B. E no gabarito, a etapa B corresponde ao item D do gabarito. Meio confuso o que eles fizeram aqui, né? Mas é isso mesmo. Questão 32, alternativa D. Floculação acontece na etapa B. Questão 33. Analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa. Oxidação é a perda de elétrons pelo material? Sim. Quando um elemento químico perde elétrons, nós dizemos que ele oxida. É o caso do ferro. O ferro, estando com todos os seus elétrons, ele é ferro de carga zero. Se ele perde 2 ou 3 elétrons, a carga dele se eleva, fica mais 2 ou mais 3 positivo. E nesse caso, ele oxidou e essa afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa, redução é o ganho de elétrons pelo material? Sim, também. É exatamente o oposto do que nós acabamos de falar. Se um elemento, como por exemplo o oxigênio, ganha 2 elétrons, estando ele estável e ganhar 2 elétrons, o número de oxidação dele reduz de 0 para menos 2. Menos 2 é negativo, né? Então, o número de oxidação dele reduziu. Quem ganha elétrons se reduz. Também é verdadeira essa daí. Terceira, as operações de oxidação ocorrem somente na presença de oxigênio? Não, essa alternativa é falsa. E tem polêmica, temos polêmica sim. No gabarito que eu tenho,
Essa opção é dada como verdadeira, ou seja, as operações de oxidação ocorrem somente na presença de oxigênio. E aí o gabarito ficava a alternativa B, todas verdadeiras. Mas nós não temos oxidação apenas na presença de oxigênio, outras substâncias também são oxidantes. E se você não acredita em mim, espera só um minutinho aí. Livro Química Geral e Reações Químicas, do Coates e Treichel, e também da Gabriela Weaver, utilizado em 9 cada 10 cursos de Química Superior neste país. Essa aqui é a 6ª edição norte-americana, ok? Página 169, diz o seguinte: reações redox e transferência de elétrons. Bem aqui embaixo, ó. Nem todas as reações redox envolvem o oxigênio, mas todas as reações de oxidação e de redução envolvem a transferência de elétrons entre substâncias. Então, não sou eu que estou afirmando isso. É um livro mundialmente conhecido, ok? Então, nem todas as reações redox envolvem oxigênio, tá? É claro que aqui o autor da questão colocou nem todas as operações de oxidação ocorrem somente na presença de oxigênio. Por isso eu marquei falsa. A não ser que com operações ele queira dizer as operações de tratamento de água. Aí sempre vai ter oxigênio na água, é claro, né? Então ele sempre estaria presente quando as reações estão acontecendo. Então, ou essa questão foi muito mal feita, ou quem fez a questão parou no tempo, né? Antigamente acreditava-se que as oxidações só aconteciam na presença de oxigênio. Por isso que a palavra oxidação foi tão difundida, mas hoje nós sabemos que não é isso, tá? A oxidação é simplesmente a troca ali de elétrons, né? No caso, a perda de elétrons, beleza? Então eu marcaria a alternativa A, mas o gabarito diz que é a alternativa B, todas verdadeiras, mas há controvérsias, beleza? Próxima. Questão 34. A correção de pH, ele escreveu P maiúsculo, não está errado, mas também não é o jeito mais certo, tudo bem? O correto é o P minúsculo. A correção de pH é feita quando se coloca cal hidratada ou carbonato de sódio, corrigindo uma possível alcalinidade da água, entre parênteses pH. Quem escreveu essa questão misturou um monte de conceito aqui, né? Porque pH é uma coisa e alcalinidade é outra. Quem acompanha o canal já sabe disso. Esse procedimento também previne uma possível corrosão futura da rede. Previne uma possível corrosão futura da rede. Bom, de encanamento que irá distribuir a água tratada. Esse procedimento é representado a correção da alcalinidade, ou melhor, a correção do pH, porque nós já estamos falando do final do processo, da água que vai para o consumidor, então é a última etapa. E dentro daquele desenho, a última etapa é representada pela letra E, ok? Então, a alternativa correta seria a B, etapa E. Confuso, né? Desde o enunciado até as alternativas, tá bom? Mas é isso daí, beleza? Questão 34, alternativa B. Próxima. Questão 35. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. O ácido, aí tem a lacuna, libera na água o fluoreto, forma iônica do elemento químico flúor, um dos responsáveis pelo declínio da cárie dentária no Brasil. Que ácido é esse? Bom, é um ácido de nome esquisito e até difícil de pronunciar às vezes. Ácido fluorsilícico, ok? E o ácido fluorsilícico aparece aqui na alternativa C. Bem facinho. Quando a gente fala de fluoretação na água, o mais usado é o ácido fluorsilícico, tá bom? Então, se você achar alguma coisa para dar uma lida, ver a fórmula química, é interessante para você que vai fazer essa prova futuramente, beleza? Questão 35, alternativa C. Próxima. Questão 36. A cal hidratada, ou hidróxido de cálcio, é um produto químico utilizado no tratamento da água para a correção do pH, potencial de hidrogênio. Durante o tratamento, a água entra em contato com produtos químicos que conferem características de acidez à água, e isso precisa ser corrigido.
A fórmula da cal hidratada é... Bom, a fórmula da cal hidratada é essa apresentada na alternativa D. Um átomo de cálcio e duas hidroxilas, CaOH2, beleza? Bem facinho essa daí também, desde que você lembre dessa fórmula química, tá bom? Cal hidratada é o CaOH2, joia? É um produto que a gente usa para corrigir o pH e também a alcalinidade da água. Beleza? Questão 36, alternativa D de dado. Próxima. Questão 37. A vazão de esgoto sanitário que chega a ET é composta pela soma de 3 parcelas. Assinale a alternativa que não indica uma dessas parcelas. Alternativa A, vazão ajusante. Obviamente, essa é a nossa alternativa, né? Vazão ajusante é a vazão que está depois, não tem nada a ver, tá? Para esgotos sanitários, nós consideramos, sim, a vazão industrial, se houver, a vazão doméstica e a vazão de infiltração. A água do subsolo também é considerada quando nós dimensionamos tubulações de esgoto, ok? Vazão ajusante não tem nada a ver, por isso questão 37, alternativa A, joia? E inclusive tem um videozinho aqui no canal onde eu explico todo o sistema de coleta e afastamento de esgotos, tá bom? Se não aparecer o card aqui, eu também vou deixar no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Próxima. Questão 38. Avalie o quadro a seguir e escolha a alternativa que nomeia o descrito nos itens 1 e 2. Item 1. Consiste na determinação da quantidade de oxigênio consumido durante 5 dias pelos micro-organismos aeróbios para a degradação da matéria orgânica. Estamos falando da demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. Segundo item. Consiste na medição da quantidade de oxigênio consumido para a oxidação química da matéria orgânica. O teste dura poucas horas, favorecendo a sua utilização no controle operacional de estações de tratamento. Estamos falando então da DQO, a demanda química de oxigênio. A DBO corresponde a um ensaio biológico de degradação de matéria orgânica, demora aí 5 dias, né? Alguns podem demorar um pouquinho mais. E a DQO é um ensaio químico, uma oxidação química usando um oxidante forte, que geralmente é o dicromato de potássio. Dura poucas horas aí. Então, DBO é o item 1, DQO é o item 2. E nós temos isso na alternativa C, tá joia? Essa é a nossa resposta. Item 1, demanda bioquímica de oxigênio. E item 2, demanda química de oxigênio. E tem vídeo também. Se não aparecer no card, vou deixar na descrição, desculpa, na descrição não, no primeiro comentário desse vídeo aqui, beleza? Próxima. Questão 39. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Os ovos de... são removidos nas estações de tratamento de esgotos por mecanismos de sedimentação, portanto, tendem a se acumular junto ao lodo do tratamento biológico. Nem vou terminar de ler o resto aqui, porque o que sai geralmente junto com o lodo são os ovos de eumintos, beleza? Nossa alternativa, então, é a alternativa D. Protopatogênicos, Aedes aegyptis, Coleópteros, nada, tá? O que sai junto são os ovos de eumintos. Um pouquinho de cuidado, porque nós também podemos ter ovos de protozoários, que não são eumintos, tá? Saindo junto com o lodo, mas principalmente o que está marcado aqui na alternativa D. Joia? Questão 39, então, respondida. Próxima. Questão 40. Os principais objetivos do tratamento de esgotos consistem na remoção de sólidos em suspensão? Sim. Matéria orgânica? Sim, também. Organismos patogênicos? Muito, com toda certeza. Nutrientes? Há controvérsias, mas sim, a gente também quer remover principalmente nitrogênio e fósforo, tá? Então, todas estão corretas. Estão corretas as afirmativas? Alternativa A, 1, 2, 3 e 4, beleza? Então, assim, eu faço só uma observaçãozinha com relação a esse item 4, né? Embora ele saia também, tenha uma redução de nutrientes, algumas estações não têm uma eficiência muito boa para a remoção de nitrogênio e fósforo principalmente, tá? Mas também é, sim, objeto do tratamento de esgotos, beleza? Questão 40, alternativa A. Próxima. Questão
41. A figura que segue apresenta uma simbologia tradicionalmente usada para representar as unidades que compõem o tratamento preliminar numa ET. Assinale a alternativa que indica corretamente os símbolos. Item 1 tem um gradeamento. Item 2 tem um paralelepípedo, né, um caixotinho, que costuma ser a caixa desarenadora ou a caixa de areia. E o item 3 é a simbologia de uma calha Partial, beleza? Então, alternativa A, gradeamento, caixa de areia e medidor Partial. Em 99% das ETAs, aí, 99 é o número da minha cabeça, tá? Mas na grande maioria das ETAs, esse é o pré-tratamento convencional. Removemos então os sólidos grosseiros, depois a areia, depois medimos a vazão do efluente. Inclusive, tem uma aulinha, hein? Se não tiver no card, tá no primeiro comentário desse vídeo. Joia? Questão 41, alternativa A. Próxima. O enunciado a seguir deverá ser utilizado para responder as questões de 42 a 44. Você está avaliando um sistema de vazão? Um tanque está sendo preenchido com água. Esse tanque tem as dimensões do desenho a seguir. Então ele tem uma base de 3 metros por 1 metro de profundidade e uma altura de 2 metros. O tempo total para que o tanque seja preenchido é de 1 hora e 40 minutos. Dado a aceleração da gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que será que ele quer com essa aceleração da gravidade? Bom, questão 42. A vazão em volume é... Bom, se ele quer a vazão em volume, eu tenho que calcular a variação do volume em função da variação do tempo. Bom, se ele quer a vazão em volume, eu tenho que dividir o volume de enchimento pelo tempo que demorou. Então, esse tanque tem um volume D. Pensando aqui que ele é um cubo, é o mais fácil de calcular o volume, né? Base vezes profundidade vezes altura. Então, 3 metros vezes 1 vezes 2 metros. Então, esse tanque tem um volume de 6 metros cúbicos. Guarda essa informaçãozinha. Agora nós temos que pensar no tempo. Perceba que as respostas são dadas em metros cúbicos por segundo. Então nós temos que transformar 1 hora e 40 minutos em segundos. Bom, 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, mais 40 minutos, então nós temos 100 minutos de tempo total. Multiplicando isso por 60, nós temos então 6.000. Portanto, a nossa vazão em volume vai ser 6 metros cúbicos divididos por 6.000 segundos. Joia? Bom, 6 dividido por 6 é 1. 10 a terceira, porque eu converti ali para a unidade de 1.000 para 10 a terceira. 10 a terceira passa para cima e fica negativo. Então, nós temos uma vazão de 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, o que nos dá a alternativa D. Beleza? Próxima. Questão 43. A vazão em massa é... Bom, nós temos então a vazão dada em metros cúbicos por segundo. É mais fácil nós começarmos convertendo essa vazão para litros por segundo. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então eu pego essa vazão e multiplico por 1.000, ou 10 a terceira, o que dá 1 litro por segundo. Agora eu preciso considerar que a massa específica da água é igual a 1 kg por litro. Sim, ele não deu esse dado e não existe em lugar nenhum nessa prova que foi dada. Mas isso é uma coisa que subentende-se, todo operador, todo técnico, de certa forma, sabe que a massa específica da água é 1 kg por litro, ou 1.000 quilos por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico. É sempre 1, tá joia? É claro que depende de outras coisas, como a temperatura e tudo mais, mas beleza. Então nós temos aí 1 litro por segundo. Considerando que a massa específica é 1 kg por litro, eu posso multiplicar um pelo outro. Então nós vamos ter uma vazão em massa de 1 kg por segundo, alternativa A. Tá joia? Questão 43, alternativa A. Próxima. Questão 44. A vazão em peso é... Se você não prestou atenção nas aulas de física do seu primeiro colegial, você não lembra mais que massa é uma coisa e peso é outra, né?
O peso está relacionado à gravidade, à força gravitacional que puxa um corpo para baixo. Por isso que lá no enunciado ele deu, considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, porque o peso é massa vezes gravidade. Ou seja, nós já calculamos a massa, 1 kg por segundo, a vazão mássica. Se a gravidade é 10, bom, então nós multiplicamos 1 por 10. 1 por 10, obviamente, é 10. A unidade quilograma metro por segundo ao quadrado, nós chamamos de newton, tá? Então são 10 newtons por segundo. Isso seria a vazão em peso, que na minha vida eu nunca precisei para nada. Mas já que está aqui, fica aí, né? Beleza? Então, questão 44, alternativa D. A vazão em peso é de 10 newtons por segundo. Joia? Próxima. Questão 45. O valor de 4,85 atmosferas em milímetros de mercúrio corresponde a... Você lembra do experimento de Torricelli ou do barômetro de Torricelli? Ele pegou um prato com mercúrio, o pessoal era bem corajoso naquela época, né? Não sabia que essas coisas são tóxicas, cancerígenas. Mas ele pegou um prato com mercúrio e um tubo de 1 metro que ele preencheu com mercúrio também. Colocou o dedão na ponta do negócio e mergulhou no prato e soltou. Quando ele soltou, houve uma equalização das pressões. E o barômetro, então, marcava uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros. E a nível do mar, então, aquilo ficou correspondente a 1 atmosfera. Então, esse exercício 45 é só uma regrinha de 3, ou uma multiplicação bem simples. 760 milímetros de mercúrio, então, correspondem a 1 atmosfera. Qual é o equivalente a 4,85 atmosferas? Então, por regrinha de 3, nós fazemos 4,85 vezes 760 e a resposta disso é 3.683 milímetros de mercúrio, beleza? O que nos dá a alternativa B. Joia? Questão 45, alternativa B. Próxima. Questão 46. No Brasil, adotam-se metodologias analíticas para a determinação dos parâmetros da potabilidade da água, com referência na Portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011. Cabe lembrar que essa é uma prova de 2017, né? E a Portaria 2914 já foi revogada em 2017 pela Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, que hoje é a portaria que trata dos padrões de potabilidade e ela teve seu texto alterado pela Portaria 888 no ano passado, beleza? Então vou ler essa questão, mas ciente de que essa portaria já foi revogada. O atendimento prevê o que ocorre em vários países e também em relação às pesquisas e estudos no Brasil. Assinale a alternativa que não indica um desses órgãos. A OMS, Organização Mundial de Saúde? Não. A nossa legislação baseia-se em preceitos da OMS também. Então, essa está certa. B. ISO. Bom, a ISO confere qualidade, certificações e na portaria, mesmo na 2914, ela era mencionada em várias partes. C. OIT, Organização Internacional do Trabalho, essa não tem nada a ver com parâmetros de potabilidade, com portarias de qualidade da água, tá bom? Então a C contém uma alternativa errada, OIT, então essa seria a correta do gabarito, beleza? E a alternativa D, ABNT, sim, seguimos também recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, desde o parafuso que nós vamos apertar até toda a rede de distribuição que faz a água chegar no consumidor, tem que seguir normas da ABNT. Então, questão 46, a alternativa certa, porque está errada, é a alternativa C. Próxima, questão 47. A portaria 2914, de novo, lembrando que ela já foi revogada, mas vamos considerar aqui no texto, tá?
a Portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, e as boas práticas na área de saneamento determinam a obrigatoriedade de se manter em qualquer ponto na rede de distribuição a concentração de determinados compostos. A seguir são descritos alguns desses compostos. Afirmativa 1. A concentração mínima de cloro residual livre deve ser de 0,2 mg por litro? Sim, tá certo? Quando estamos falando de cloro residual livre ou dióxido de cloro, desde a Portaria 2914 e ainda é vigente, nós precisamos ter um residual mínimo de 0,2 mg por litro. Se for cloro residual combinado, esse valor é 10 vezes maior. O mínimo é de 2 mg por litro, tá joia? Então essa primeira é verdadeira. Segundo item, recomenda-se que o teor máximo seja de 0,8 mg por litro de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento. Não era assim na 2914 e continua não sendo assim, tá bom? Na 2914 e posteriormente na Portaria de Consolidação número 5, anexo 20, existia lá no artigo 39 uma recomendação de que se mantesse na rede um máximo de 2 mg por litro de cloro residual livre, tá bom? Essa recomendação não existe mais desde o novo texto dado pela Portaria 888, beleza? Então não existe uma recomendação. Existe sim um valor máximo, que é de 5 mg por litro, que vai aparecer lá no anexo 9, tá? Substâncias, subprodutos da desinfecção que causam problemas de saúde. Então nós temos o limite de 0,2 e o máximo de 5 mg por litro. Essa recomendação não existe mais. Assim como a recomendação de pH, que deu o que falar, hein? Esse mesmo artigo 39, antigo artigo 39, recomendava que o pH na rede fosse entre 6 e 9,5 e não existe mais essa recomendação, tá bom? Deu o que falar isso aí ano passado. Então, a segunda afirmativa também está errada. Também não, essa está errada, a primeira está certa. Terceiro, os principais produtos utilizados no tratamento são hipoclorito de cálcio, cal clorada, hipoclorito de sódio e cloro gasoso? Sim, para desinfecção nós usamos principalmente esses produtos sim, tá bom? Então, das afirmativas apresentadas estão corretas apenas 1 e 3, ou seja, a alternativa A. Beleza? Questão 47 então, resolvida e bem comentada. Próxima. Questão 48. A turbidez da água é devida à presença de materiais sólidos que se encontram em suspensão e que reduzem sua transparência. Pode ser provocada também pela presença de alguns tipos de algas, de plâncton, de matéria orgânica e de muitas outras substâncias, como os metais, zinco, ferro, manganês e areia, os quais resultam do processo natural de erosão ou de despejos industriais e até domésticos. Assinale a alternativa que apresenta um método utilizado para a medição da turbidez na água. Quando estamos falando de turbidez, o método mais correto e adequado e recomendado pelo Standard Methods é o método nefelométrico, alternativa B de bola, joia? Então, esse é o método que nós usamos para medir turbidez na água. Tanto que em alguns equipamentos, o resultado de turbidez é expresso em UNT, Unidade Nefelométrica de Turbidez. Beleza? Questão 48, alternativa B. Próxima. Questão 49, a penúltima questão dessa aula de hoje, hein? Avalie os materiais a seguir. Frasco Erlenmeyer de 250 ou 500 ml, bureta de 50 ml, pipeta volumétrica de 1, 5 e 10 ml, balança de precisão, com os reagentes tiosulfato de sódio 0,1 normal, iodeto de potássio, ácido acético e indicador de amido. Com a devida técnica, esses materiais são utilizados para... Se você acompanha o canal, essa foi a última aula que eu postei antes dessa. Determinação do teor de cloro ativo, do cloro residual, tá joia? Alternativa A. Nós fazemos a determinação do cloro pelo método iodométrico, que é o que consta aqui, o iodeto de potássio, tá? Existem métodos mais rápidos e bem mais baratos?
Existe, né? Como, por exemplo, o método DPD, mas o método iodométrico também serve para isso, tá bom? Se não aparecer no card, está no primeiro comentário desse vídeo a aula prática que ensina esse método, tá joia? E vamos para a última questão dessa primeira parte. Questão 50. São usados na identificação de micro-organismos e em testes diferenciais microbianos, como, por exemplo, na análise da água. São colocados invertidos no meio líquido, contido num recipiente de cultura. Durante a esterilização, fica cheio do líquido e após a inoculação e fermentação, o líquido é deslocado, total ou parcialmente, pelo gás formado em uma fermentação. O texto está associado à vidraria utilizada na análise da água, que se encontra descrito na alternativa. Bom, quando nós fazemos determinação de coliformes, a gente usa um vidrinho invertido, que é o tubo de Duran, alternativa C, ok? O pessoal que me passou o gabarito aqui, me passou um gabarito onde essa questão 50 foi anulada. Então, não sei se tem alguma inconsistência no enunciado, né? Ou se o tubo de Duran tem alguma técnica que ele não precise ser usado invertido, não sei, tá? Mas o tubo de Duran é usado de ponta cabeça, né, dentro no ensaio de determinação de coliformes, tá? Eles fermentam, o tubinho enche de gás, desloca o líquido lá dentro de fato. Mas essa questão 50 consta como anulada, tá joia? Se alguém sabe o porquê disso, comenta aqui também que eu vou ficar muito feliz de saber por que foi anulada, beleza? Então, senhoras e senhores, essa foi a primeira parte, as primeiras 20 questões comentadas, tá joia? E logo logo eu posto a segunda parte com mais 20 questões para esse vídeo não ficar muito longo, beleza? Se eu puder contar com o seu joinha, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, qualquer dúvida, qualquer sugestão, posta aqui também, comenta aí também, porque isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais para todos vocês, tá joia? Então nós nos vemos na parte 2. Bons estudos e até já já. Um abraço, um beijo e um queijo.